Olá, amigos da Paranormal Ataque. Já trouxemos aqui a vida e a história de vários médiuns de cura, capazes de coisas que só poderíamos ver em filmes de ficção científica, né? Mas aconteceram de verdade, sendo testemunhado, filmado e fotografado por milhares de pessoas. Esses médiuns todos tinham em comum uma coisa, né? Todos eles receberam um dom de graça. Nada foi pedido em troca, nada foi imposto. Se essas pessoas se recusassem a curar, nada aconteceria a elas. Mas ainda assim, esses homens e mulheres fizeram o que era certo, sem querer nada em troca, com a exceção de um único homem, que recebeu aqui um dom para muitos dado por Deus, para um certo cientista chamado Jacobo Greenberg. Essas pessoas nasceram com a capacidade de distorcer a realidade e assim fazer o impossível, independente do que os cientistas pensam, do que os espiritualistas pensam. Houve um homem que recebeu esse dom e ele também ajudou pessoas no início, mas com o passar do tempo, ele percebeu que ajudar as pessoas desesperadas e desenganadas fariam qualquer coisa pela possível cura de suas dores. E esse homem, ele descobriu que poderia fazer fortuna e foi mais longe. Ele construiu um império numa cidade chamada Abadiânia. Se você ainda não descobriu de quem que estou falando aqui, eu estou falando de João de Deus, ou João sem Deus. Homem com poder de cura, mas sem Deus. João Teixeira de Faria, conhecido em todo o Brasil como João de Deus, João Curador, João de Abadiânia, ou como o mundo o conheceu, John of God. E por último, Rei de Abadiânia, isso mesmo que você ouviu. João de Deus nasceu em Cachoeira da Fumaça, que mudou de nome e agora se chama Cachoeira de Goiás. Ele diz ter feito apenas os dois primeiros anos do ensino fundamental, o que lhe tornaria um analfabeto funcional, que seria capaz de ler e escrever e ter uma compreensão de texto bastante rústica. O que, sinceramente, parece pouco provável e vocês poderão tirar as suas conclusões conforme nós vamos aqui contando os feitos dele na vida. Adulta, né? Ele saiu de casa para ganhar o mundo, viajou entre Goiás e Minas Gerais como garrafeiro. Quem tem mais de 30 anos deve ter visto aí na sua infância, passando aí na sua rua, um carro onde tinha um homem que trocava garrafas por doces ou pintinhos coloridos. Sim, gente, os pintinhos eles eram pintados de várias cores e dados às crianças como brinquedos. Poucos sobreviviam. Ele casou, teve vários filhos com várias mulheres, mas aí não é do nosso interesse. O que nos interessa é como um homem que tem o dom da cura precisa ser internado no Hospital Sírio-Libanês no ano de 2015 para retirar um tumor maligno. Fica aqui a pergunta: por que um homem capaz de curar a doença de qualquer pessoa não pôde se curar sozinho? Ele não pode fazer isso para si mesmo ou ele teve que procurar o hospital mais importante e caro do país, onde chefes de Estado vão para se tratar? Fica essa dúvida, né? Bom, em 1976, o João de Deus afirma que, a pedido de Chico Xavier e do espírito do Dr. Bezerra de Menezes, ele deveria construir a casa Dom Inácio de Loyola para atender os necessitados. E ele assim o fez com todos aqueles que receberam o dom. E aí ele vai ficando cada vez mais conhecido, cada vez mais vinham pessoas desesperadas por uma cura impossível, e elas eram curadas. Em poucos anos ele começou a atender o Brasil inteiro. João de Deus já estava, né, elevado ao nível de santo. Passado alguns anos, o João de Deus ganhava fama na América Latina, e com mais poucos anos o resto do mundo conhecia John of God. E foi John of God, vendo que os estrangeiros estavam superando os brasileiros atrás de cura, que ele viu aqui a oportunidade de ganhar muito dinheiro e ganhar em dólar.
João não cobrava pelas consultas, veja bem, mas ele cobrava por um remédio que ele chamava de passiflora, que não tinha efeito nenhum, mas era indicado a todos que iam nas consultas. Aqueles que não podiam pagar, diga-se somente para brasileiros, eles recebiam um remédio de graça e mais um pratinho de sopa ali para aguentar o tempo de espera, já que a fila chegava a atender 1000 pessoas por dia, então demorava muito. Mas quando foi que João de Deus descobriu que ele era capaz de fazer coisas espirituais? Segundo o próprio João, ele já se encontrava aqui na cidade de Abadiânia e aconteceu que ele foi chamado para fazer um parto e nesse momento foi incorporado por Dom Inácio de Loyola. Mas não tem mais informações sobre esse caso, porque ele foi chamado para fazer um parto, fica apenas a palavra dele e mais nada. Ele diz que daquele dia em diante, o Dom Inácio diz que ele iria usá-lo, né, para curar as pessoas. E ele se instala numa sorveteria abandonada e começa a atender as pessoas. Começaram a fluir bem para ele, né, ao ponto de incomodar a Igreja Católica, que todo mundo sabe que não gosta de concorrência. Que fez tanto, mas fez tanto que conseguiu expulsar o João para o outro lado da cidade, para depois da uma avenida lá, não, da cidade. Então lá que aconteceu que a igreja, ninguém mais pôde imaginar, poderia imaginar, né, que ao jogar naquele canto, ele construiu o seu império, o império de João de Deus. Agora a grande pergunta que todo mundo deve estar fazendo, João de Deus, realmente ele tinha o dom da cura? Acreditem ou não, esse homem atendeu em seus 40 anos de atendimento, não temos a certeza do número exato, mas ele está entre 7 e 8 milhões de pessoas, com possíveis milhares de curas impossíveis diagnosticadas. Mas ainda assim, ele preferiu se curar em um hospital de altíssimo padrão. Fica aí mais uma vez a minha dúvida. João de Deus, curandeiro, foi acusado de vários crimes, aos quais a maioria ele foi absolvido por falta de provas. Mas as acusações de assédio sexual, ele não conseguiu provar a sua inocência, onde ele foi acusado de abusar de mais de 300 mulheres, que foram até a Badiânia em busca de ajuda para problemas de saúde delicados. O João de Deus, ao que tudo indica, tinha o dom da cura, mas por motivos que só ele saberia dizer, resolveu ir para o caminho do crime e foi condenado a 118 anos de prisão por crimes de abuso sexual. E na Netflix, né, você tem o seriado Bom Dia Verônica, que é muito bom, e um dos personagens da série é um homem com o dom da cura, que cura as pessoas, mas ele cobra um preço muito alto delas. Vale muito a pena assistir e ajuda muito a entender a cabeça desse homem. Se você assistiu aqui até o final, te agradeço, muito obrigado. Se você achou que esse conteúdo valeu a pena para você, deixa o seu like. Se puder, você compartilha. Se inscreve no canal, isso é tudo de graça, isso ajuda muito a gente. E no fim nós vamos ter uma novidade, nós vamos ter lançando um novo canal, com uma temática totalmente diferente, mais educativa, que vocês vão gostar muito. Muito obrigado, gente, e até a próxima.